Boa noite, pessoal, tudo bem? Então a gente está começando um vídeo para mostrar para vocês algumas novidades que a gente tem no Brasil, que se chama o Alcade, é uma órtese funcional para paciente neurológico. É um equipamento que é um FES que funciona através de sensores. Essa é a grande tecnologia do equipamento, que funciona através de sensores e não através de tempo, como um FES tradicional que se coloca normalmente nas clínicas de fisioterapia. Então ele é um FES que vai ser indicado para pacientes neurológicos. Esses pacientes vão se beneficiar pelo equipamento através da contração muscular. Então essa contração é feita através de uma programação de um computador. Esse programa a gente faz a calibragem desses sensores, que são os sensores que cada paciente vão ter a mobilidade durante a caminhada. Então como a gente que vai calibrar isso? Primeiro se avalia o paciente, vê como é que está a questão da mobilidade do pé desse paciente com relação à espasticidade, o que o paciente consegue fazer de movimento ativo. Se o paciente utiliza uma órtese, a gente sempre busca que essa órtese seja retirada, porque a órtese ela é passiva e acaba limitando a mobilidade do tornozelo do paciente, com isso acaba trancando o movimento e não dando a dinâmica que a gente espera para esse paciente poder deambular. Então, tirando essa órtese, se faz a mobilidade passiva do tornozelo e após isso se pode começar a avaliação do equipamento em si, buscando sensibilidade do paciente, ver como é que é a contração, se ele tem resposta positiva ao estímulo. Uma coisa muito importante é a gente sempre saber o porquê que esse paciente está com o pé caído. Esse paciente com o pé caído pode estar apresentando dois tipos de lesão, ou uma lesão periférica ou uma lesão central. Para o Alcade ter indicação, essa lesão tem que ser central. Lesões centrais do primeiro neurônio motor. Já lesões periféricas do segundo neurônio motor, que vão apresentar hipotonia, flacidez e hiporreflexia, o Alcade não tem indicação, porque a gente vai estar estimulando diretamente o nervo. Então esse nervo ele tem que estar íntegro. Se for uma lesão do nervo, o equipamento não tem indicação. Se for uma lesão central, aí sim o equipamento tem indicação. Essas lesões centrais, a gente basicamente avalia os pacientes com uma lesão cerebral, um AVC, paralisia cerebral, lesões medulares incompletas até nível T12, porque abaixo dessa lesão acaba pegando cauda equina e o paciente não vai ter resposta. Então são pacientes desse perfil e esclerose múltipla que a gente tem um número muito grande, e pelo equipamento ser um equipamento americano que tem há 12 anos, nos Estados Unidos se tem um perfil de pacientes, uma quantidade muito grande de pacientes que utilizam o sistema com esclerose múltipla também. Então sempre a gente saber o tipo da lesão, se é uma lesão periférica ou uma lesão central, e avaliar a mobilidade passiva, e depois se o paciente ativamente consegue usar o equipamento durante a caminhada, nesse teste que é feito, que só após o teste a gente vai poder saber se tem indicação perfeita ou não com a utilização. O Alcade, por ele estar há 12 anos no mundo, se tem inúmeros estudos e já relatos de pacientes que estão deixando de usar o equipamento. Por que isso pode acontecer? Pelo fato do equipamento ser por contração muscular. E essa contração muscular, a gente percebe que ao longo prazo o paciente acaba ganhando força muscular, ganhando mobilidade do tornozelo, se reduz a atrofia do músculo que não consegue vencer a gravidade, subir a ponta do pé, e ao mesmo tempo relaxar a musculatura antagonista, porque o pé está caído basicamente por duas razões. A musculatura anterior, os dorsiflexores, o tibial anterior não tem força para subir o pé, e a musculatura posterior está acontecendo por uma espasticidade dessa musculatura, como sólio gastrocnêmio, que estão muito espásticos, muito ativos. Até se tem trabalhos mostrando essa interação da toxina botulínica mais o Alcade, se tem uma resposta muito positiva a longo prazo, e os pacientes apresentam neuroplasticidade devido a esses fatores de ganhar a mobilidade do tornozelo, aumentar a força muscular, reduzir a espasticidade da musculatura antagonista, e isso tudo na dinâmica da marcha, diferentemente de uma órtese que é passiva, e o equipamento vai ter contração muscular a cada passo. Então, para quem não sabe como que o equipamento funciona, ele funciona através de sensores. São sensores que a gente calibra. São dois sensores que a gente vai estar calibrando. Um sensor de movimento e um sensor de velocidade. Esses sensores são calibrados através de um profissional treinado
que vai ter o kit clínico para poder treinar essa pessoa que tem interesse em utilizar o equipamento. Então, os sensores de inclinação a gente vai conseguir definir em que ponto que ele vai estar ligando e em que ponto que ele vai estar desligando, e não por tempo. Isso é importante dizer, é um FES que funciona por sensores e não por tempo de contração. Então, esses sensores de inclinação e o sensor de velocidade vai dar liberdade para o paciente poder caminhar em velocidades diferentes, trocar a velocidade dessa caminhada, poder caminhar trocando calçado. Então, tudo isso a pessoa vai poder usar. Então, já respondendo algumas perguntas aqui, a Olga nos mandou uma perguntinha, se existe algum tempo máximo para poder usar ter essa estimulação diária. Não tem problema. Não existe um tempo máximo. Por que isso? Porque eu estou estimulando o nervo fibular e não diretamente o ventre da musculatura. Então, não tem risco de fadiga. Além de que, como ele funciona por sensores de movimento, se o paciente está parado, não tem contração. Ele só vai ter contração no momento que a pessoa começa a utilizar o equipamento. Então, esses sensores que a gente vai ter que estar calibrando para cada padrão de marcha, e por isso que não tem esse risco de fadiga. Tanto que paciente com esclerose múltipla pode fazer o uso sem risco nenhum. Com relação ao treinamento do equipamento, sim, o treinamento é feito para um profissional que trabalhe com reabilitação, e o paciente ele vai fazer o teste. Se o paciente vai optar por ter o equipamento, usar no dia a dia, esse profissional que vai fazer o teste acaba dando essas orientações para o paciente. E o paciente é orientado a usar durante todo o dia. Se ele tiver a possibilidade de não usar o equipamento, uma órtese, usar somente o equipamento, isso é o ideal, porque a órtese vai estar sendo passiva e o equipamento ele vai estar dando essa mobilidade durante a caminhada. Então, o paciente, claro, ele é orientado pelo profissional a fazer o uso conforme essa orientação do profissional treinado. Então, o paciente, se é uma outra pergunta, se é possível utilizar o equipamento em pacientes no estágio inicial de sequela motora. É nesses casos que a gente espera uma resposta positiva, porque esse paciente não vai ter a panturrilha tão espástica e vai ter uma mobilidade preservada do tornozelo. O paciente não precisa ter contração ativa do músculo, e sim ter mobilidade do tornozelo. Isso é fundamental, porque sem a mobilidade o paciente não vai ter resposta e o pé não vai subir como a gente espera na avaliação. Com relação ao uso nos esportes, olha, depende como é o funcionamento do equipamento, como é a prática do esporte do paciente, né? O equipamento, como ele funciona por sensores de movimento, então se ele estiver caminhando e for fazer uma caminhada mais rápida, dar uma corrida, o paciente já está tendo uma mobilidade maior. Se falhar algum estímulo, o paciente não vai ter esse risco, mas é claro que ele pode estar utilizando o equipamento sim durante um esporte, com certos cuidados, como um equipamento eletrônico, se for um esporte de contato ou um esporte que ele vai cair e possa bater o equipamento, é claro que tem que ter cuidado. Vamos voltando a fazer o vídeo aqui que deu uma queda do sinal do Wi-Fi. Então, como a gente estava explicando com relação ao esporte sim pode ser usado o equipamento, sempre com cuidados. Então, tenho que ter cuidado com relação ao tipo do esporte. Se vai ter contato com outras pessoas, tentar proteger o equipamento. Ele é um equipamento eletrônico, então sempre tem que ter o cuidado. O mesmo princípio serve com relação à água. O equipamento ele não é à prova d'água, mas ele é resistente à água. Então, se a pessoa está caminhando e começa a chover, pode seguir caminhando sem que submerja o equipamento. Não pode submergir ele para não ter o risco de ter um problema no funcionamento. O equipamento ele tem registro aqui no Brasil, como eu já comentei no vídeo anterior, que a gente está há 6 anos trabalhando com o equipamento, ele tem registro na Anvisa e no Inmetro. Então, é um equipamento seguro para o paciente poder utilizar durante todo o dia, desde que seja feita essa avaliação com um profissional treinado com o equipamento. Porque, primeiramente, eu tenho que saber o tipo da lesão e poder fazer a avaliação desse paciente. Com relação à idade, não existe uma idade mínima ou idade máxima do paciente, e sim uma perimetria mínima da panturrilha, já que o equipamento ele é acoplado na panturrilha do paciente cirurgicamente. Quem nunca viu o equipamento pessoalmente pode até procurar informações na internet, vídeos, tem bastante paciente usando o equipamento. Vocês podem ver que o equipamento ele é externo, não tem nenhum implante
sendo feito no nervo, e sim na parte que o paciente pode usar externamente a pele mesmo. Então é colocado os eletrodos no nervo fibular e no tibial anterior para dar o estímulo. Com relação a locais que o paciente pode fazer teste, sim, a gente já tem vários profissionais treinados no Brasil. Em Salvador a gente tem a empresa Genap que está promovendo esse vídeo também para poder fazer o teste do paciente. A gente normalmente pede que o paciente faça o contato com a empresa. Então, se esse paciente tem interesse em fazer o teste, faça o teste sem compromisso para saber se tem indicação. O pessoal do Genap tem o treinamento para poder utilizar o equipamento. Então, se faça um teste e a gente vai conseguir ver depois, através desse teste, se o paciente tem indicação ou não. Tendo uma lesão central, a gente já sabe que esse paciente é um candidato a usar o equipamento. Tendo uma lesão periférica, devido aos parâmetros do equipamento, não que seja uma contraindicação, mas sim aos parâmetros do equipamento que são muito baixos e a gente não consegue despolarizar uma lesão que seja uma lesão periférica. Então, indicações sempre indicações centrais e que o paciente tenha uma mobilidade passiva, pelo menos, desse tornozelo. Então, é assim que a gente vai avaliando o paciente para ver se ele tem indicação ou não a usar o sistema. Pacientes pediátricos, a gente acaba usando sempre, normalmente, a cinta pediátrica ou a cinta P, que são cintas que se usa no equipamento para pacientes com volume de panturrilha menor. Então, o volume mínimo de panturrilha são 18 centímetros, que é o que o paciente vai ter para poder utilizar o equipamento, o tamanho mínimo de utilização. Então, não por idade, e sim por um volume de panturrilha. Essa é a indicação que o equipamento tem. Já com relação ao paciente adulto, a gente consegue ver respostas positivas também no paciente adulto, porque ele vai ter os mesmos benefícios de contração muscular e a longo prazo esse paciente vai poder utilizar o sistema e ter as respostas de neuroplasticidade, como os estudos vêm mostrando ao longo do tempo. Então, tem estudos mostrando tanto em paciente com paralisia cerebral, paciente com esclerose múltipla, com lesões centrais, que podem estar utilizando o sistema com uma resposta bem positiva. E a longo prazo, a órtese não dá essa possibilidade do paciente ter uma melhora de neuroplasticidade, e o equipamento mostra essa resposta de contração muscular a longo prazo. Muito obrigado pela participação. Quem tiver mais dúvidas, o vídeo fica disponibilizado. Pode escrever que a gente acaba respondendo para vocês ao longo do dia amanhã. Obrigado.